Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei em que horário você está escutando o nosso Nadia Cast, que é o podcast do seu coração. Gostou, Que Nádia? toca o seu Que coração. toca o seu coração, cada dia com um slogan diferente. Ah, era pra mudar? Pensei que você ia usar o mesmo. Não, na verdade, para ser slogan tem que ser o mesmo, Tem que né? ser Para criar um, uma um, identidade, né, um do gatilho, programa. eles falam muito de gatilho, né? Isso, aham. Ai, Nádia, eu continuo com a camisetinha do, do Superman. Superman. Não é outro dia, é o mesmo dia do último podcast. A gente vai gravando, né, A Nath? gente vai gravando. Vai gravando, fazendo vários. Mas o que importa é o conteúdo. E nesse intervalo entre conteúdos, é uma avalanche de coisas que acontece dentro desse escritório. A gente ia falar sobre uma coisa que a Nádia deu a ideia e de repente ela falou assim: não, para, vamos mudar. Vamos lá gravar. A gente Vamos lá não pode gravar. perder essa Corre, ideia. corre, corre, vem. Fala pra mim, Nádia, sobre o que você quer falar hoje, minha querida? Eu tinha uma ideia de a gente falar de algo que aconteceu hoje, né, de manhã, mas as coisas são muito, o movimento é muito rápido na nossa Muito. vida. Algo muito profundo, né? Muito profundo, exatamente. Mas eu vou dar uma introdução. Hoje posso ser a hoster? Deve. Então tá. Vou fazer uma introdução para a gente chegar no assunto que a gente quer falar. No intervalo, eu tinha a ideia de a gente falar sobre algo que aconteceu hoje de manhã, porque foi algo inédito que aconteceu, e assim, a gente tá junto treinando ali muitos anos, né? Todo dia. E hoje aconteceu algo diferente que eu falei, puxa, vamos falar sobre isso que tem a ver com o caminho do coração. E na última gravação a gente falou da mente, falei, vamos falar da mente, depois vamos falar do coração. Mas no intervalo aqui do nosso, fazendo um cafezinho novo aqui pra gente tomar, nós começamos a falar sobre controle, né? O controle que a gente quer exercer fora, né, das nossas vidas, controle sobre outras pessoas. Mas eu acho que tem a ver um pouco com o caminho do coração também. E eu sou um exemplo disso, de controle, né? A gente tá juntos há bem mais de 10 anos, não sei quanto tempo exato, mas e você me conheceu em todas as fases da minha vida, né? Na fase que eu tava começando a trabalhar, na fase onde eu acho que eu tinha acabado de sair da faculdade quando eu comecei a treinar com você, e depois, né, em tudo que foi acontecendo na minha vida, você foi acompanhando. E o lugar onde eu tinha para ir e fazer as queixas das minhas dores era no estúdio, era na parte física, porque eu era uma pessoa que sentia muito o físico, né? Eu carregava, trazia todas as minhas energias para o físico, eu sentia todas essas dores. E meu corpo falava, ele falava, ó, tá acontecendo alguma coisa errada. Mas eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje, tanto é que você pode falar melhor do que eu, mas eu acho que até o meu corpo, a parte física mudou. Totalmente. E aí a gente começou a falar sobre essa questão de controle. Eu falei assim, Dani, vamos falar sobre isso, porque a gente vê exemplo disso todo dia, né? As pessoas querendo exercer o controle sobre a vida do outro. E muito do que eu aprendi, e eu até fiz uma postagem esses dias sobre um livro que eu li, que é O Despertar da Consciência, do livro do Ego, que foi o primeiro livro que eu li há 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer a mentoria com o Akbar, que eu conheci ele, ele falou: você precisa ler um livro. E era falando sobre o ego. E nesse livro do ego, e junto com ele, eu aprendi que quem quer controlar fora é porque não tem o controle dentro, sobre si mesmo. E a gente não precisa querer controlar o outro quando a gente tem domínio e controle sobre a nossa vida. E isso marcou muito assim a minha vida, porque eu tinha cargos e posição de liderança, então eu achava que a posição de liderança dentro da empresa me dava o poder de querer controlar tudo. E o meu corpo dizia que não era assim, porque eu sentia dores. Eu doía tudo. E você lembra disso? Sim. Então não foi um caminho fácil. E não é fácil falar sobre isso, porque a gente nunca quer ver, né? Não quer mostrar. Mas eu quero falar sobre isso porque eu aprendi. E eu vejo, eu saio às vezes e não sei se as pessoas se identificam. Em 2 minutos que eu tô conversando com as pessoas, elas contam a vida. E eu vejo que não sei se está mais acentuado isso, mas o querer controlar a vida do outro. Vamos falar sobre isso hoje? Vamos. Então, para a gente entender um pouco sobre o controle, a gente tem que fazer aquelas nossas viagens ao útero. Então, a gente vai voltar ao momento que foi fecundado, óvulo espermatozoide, criou-se uma vida,
E essa vida cresce dentro de uma mãe. E dentro desse crescimento, dessa parte uterina, ocorreram várias coisas. Primeiro que aquela mãe está gerando uma vida dentro dela, e ao gerar essa vida se alimenta de tudo que tem dessa mãe. A mãe, nesse momento, é a terra da sementinha. A sementinha que a gente fala, que está lá na terra, joga suas raízes para absorver tudo que ela pode da terra. Então, essa sementinha, nós absorvemos das nossas mães tudo que vem dela. E o que vem da sua mãe? Todo o conflito que ela pode ter tido com o seu pai, com o vizinho, com a vida, tudo que está dentro da mente dela, tudo que está dentro das emoções dela, tudo que está nas energias dela, tudo que está no físico dela. Tudo isso você vai absorvendo e conformando como um conhecimento prévio de tudo que vai vir pela frente. Legal? Legal. Você nasce. E ao nascer, alguém externo já faz o primeiro corte. Cortamos o cordão umbilical, que é o primeiro cordão. Foi cortado um primeiro cordão e você saiu. E tá solto no mundo. Levou um tapinha, aprendeu a respirar, sugaram com uma cânula, né? A água do teu pulmão, para que você pudesse respirar melhor. Houve aquele impacto, você chorou, gritou e veio para a vida. Já com dor, com impacto, e você começou a aprender que a vida não vai ser fácil. Da pior maneira possível. Ok, mas nasceu. E a criança começa a chorar, começa a gritar. Eu tô contando a minha história, tá? Vi minha filha nascer, gritando, os médicos ali verificando como é que estava o coraçãozinho, fazendo o teste do pezinho, eles vão fazendo todos os procedimentos deles ali, e eu acompanhando, e de repente a médica enrola ela num pano e bota ao lado da minha esposa. O que a Helena fez? Na hora que ela estava bem louca, gritando, os médicos levando ela de um lado para o outro, furando o pé. Dor. De repente vem o colinho da mãe. De repente coloca ao lado da mãe, o que a Helena faz? Para de chorar. E sorri. Tem uma energia, tem um contato ali. Ela sabe. Eu tô com quem? Eu tô na terra de volta. Uhum. Eu tô na terra de volta. Eu sou uma plantinha, olha que legal. A sementinha enraizou, pegou tudo da mãe, nasceu a plantinha. Nasceu o caulezinho. E vai nascendo as folhazinhas pequenininhas. Vai nascendo. E você nasceu. Você tá fora da terra. Tá em contato com o ar agora. Olha que legal. A plantinha. Uhum. Você nasceu e tá fora. Mas você tem as raízes ali. Você tem a raiz ali. Uhum. Tá ali com a mãe. Tá bom. Aí você vai crescendo. E você sabe que eu fiz psicoterapia corporal reichiana. William Reich foi um dos alunos de Freud. E eu me identifiquei bastante com o William Reich porque ele falava de uma psicologia corporal. Entender a mente através do corpo. Então, William Reich, eu acho que a própria psicologia, fala de fases de crescimento dessa criança. E essa criança, num princípio, quando ela nasce e é colocada ao lado da mãe, ela nem consegue enxergar direito a mãe. Mas o contato dela é pelos olhos. Mas por que ela não enxerga direito? Ela não enxerga direito até para ela não ter esse impacto da luz muito forte num olho desprotegido, para que aos poucos ela vá acostumando e essa membraninha vá saindo e ela possa ver as coisas. Mas o contato energético é através dos olhos. Tanto que parece que ela está olhando para a mãe e sorrindo, né? Uhum. Porque não é um olhar físico. O olho dela é outro olhar. É um olhar mais espiritual. E ela está ali, vivendo aqueles conflitos de momento. No momento de dor e no momento de prazer. No momento de dor, no momento de prazer. Longe da mãe, perto da mãe. Longe da mãe, perto da mãe. E essa criança, que num primeiro momento a energia está toda nos olhos, por isso que com o tempo essa criança vai... Eu via a Helena, quando ia mamar no peito da mãe dela, eu via ela olhando assim o tempo inteiro para a mãe dela e mamando. E ela vai daí reconhecendo os traços da mãe e vai criando aquele
aquela visão de quem é a mãe dela, que muitas vezes se confunde com quem é ela, porque ela veio dessa terra. Ela não sabe se ela é a plantinha ou se ela é a terra. Então ela está ali, fazendo aquele primeiro confronto com a dualidade de quem é ela mesma e de quem é a mãe. Então, a energia está nos olhos, depois dos olhos a energia vai para onde? Vai para a boca, que eles chamam de primeiro fase ocular, depois vem a fase oral. Então você começa a chuchar, começa a se alimentar. E essa mãe da sobrevivência. Então a mãe, eu olho para a mãe e a mãe me faz sobreviver. Nossa, que maravilha. Estou bem. Então a energia dos olhos vai para a boca. Depois da boca tem um outro momento. Momento que a energia que está na boca vai para os esfíncteres. Vai para o controle anal. Isso a criança já cresceu, ou está crescendo, para os 2, 3, 4 anos, que a criança está usando fralda, ela começa a controlar, porque antes ela não controla, ela só faz cocô na fralda, porque tem que fazer, porque é um estímulo, come, faz, beleza. E daí, o próprio Henrique, que foi meu professor, Henrique, um beijo para você, Henrique Volpe, foi meu professor de psicoterapia, e ele contava a história de crianças de 13, 4 anos que começam a manipular os pais porque eles têm o controle dos esfíncteres. Como assim? A criança começa a controlar o momento que ela vai fazer o cocô, porque a mãe falou, nossa, filho, que legal, se você começar agora, quando tiver vontade de fazer cocô, não faz na fralda, a gente tira a fralda e você vem pro vasinho. Então ela começa a segurar. Opa, eu tenho o controle. Vai lá e faz, e daí o pai e a mãe, muito bom, parabéns, tchau, cocô, dá tchau pro cocô. Você começa a condicionar a criança para que ela faça o que, né, sair da fralda. Legal. Legal, né? Então, beleza. Condicionou, aí tá saindo da fralda, só que essa criança pode usar esse controle para outras coisas. Como assim? O pai e a mãe um dia chamam alguém para cuidar do filho porque o pai e a mãe querem sair jantar fora, só o casal. E o filho olha, opa, vão sair sem mim. O que a criança faz? Tira a fraldinha muitas vezes e o Henrique contava, faz o cocô no tapete, no meio da casa. Aí a mãe estava pronta para sair, a mãe, meu Deus do céu, o que essa criança está fazendo? Vai lá e limpa o cocô, aí olha pro marido, quer saber, não vamos sair mais. Opa! Daí a criança começa a ver que ela pode, através das fezes, controlar o ambiente. Chama a atenção. O controle começa aí. Opa! Ela começa a ver que ela tem controle. Daí ela começa a ver que se ela gritar demais, a mãe se descontrola. Ela vai aprendendo a controlar o ambiente externo. No choro, né? Fazer manha, às vezes cai no chão e... Isso. Aí depois, esse controle que ela aprendeu ali, vem para onde? Para os órgãos genitais. Daí da menina começar a colocar a mão no órgão sexual dela e o menino começar a colocar a mão também no órgão sexual dele. E daí o que acontece muitas vezes, não sei se já aconteceu, mas o Henrique dava esse exemplo, do menininho chegar na sala com o pintinho durinho, né, pra mãe e pro pai, e o pai, meninão do pai, olha lá, uhul! E a criança entende que ele manipula. Porra, que legal. Nossa, que legal, né? Os pais ficam felizes. Isso, e a menininha põe a mão, a mãe tira a mão daí. É verdade, é o contrário. Que coisa, né? Vai vendo, tá? Aí, beleza. Vamos lá, uma outra situação hipotética. O menininho aprendeu que se o pintinho ficar duro, ele vai chegar sem calça pro pai, o pai vai dar olá. Só que a casa tá cheia de visita. E o menino tira a calça e vai lá no meio de todo mundo com o pintinho duro. O pai fala, ei, bota essa calça, coisa feia, piá. Calma aí. Calma aí. Uma hora meu pai fala que é legal, outra hora fala que não é legal. O que é isso? Olha as confusões. Olha ele tentando manipular o ambiente e os pais daí começando a colocar alguns tipos de, às vezes, bloqueios sexuais da própria criança. Então essa vida é conformada em cima de controles. Controles internos e controles externos. O pai controla a criança. Se você fizer tal coisa, eu te dou uma comidinha depois.
se você se comportar, eu vou te dar um brinquedo depois. E a aprendizagem começa a se conformar pelo ganho de algo externo. Então, se eu fizer tal coisa, eu vou ganhar tal coisa. Se eu não fizer, eu vou apanhar, por exemplo, num passado. Hoje não se bate mais em criança. E aí? E aí vai conformando esse crescimento. E eu vou dar um exemplo. Como esse controle daí tem um momento que ele pode virar uma coisa perversa. Tinha uma amiga, que é nossa amiga, que eu não vou citar o nome, mas se ela estiver escutando, ela vai saber que eu estou falando dela. Te amo, amiga. E foi sem querer. Porque é o que acontece talvez com você que está escutando agora e já aconteceu. E meu Deus, eu fiz isso, eu sou uma bruxa. Você não é bruxa. Acontece. Você não sabia, agora está sabendo. Então presta atenção. Essa amiga, festa de aniversário de 1 ano da filha, e ela colocou um vestido lindo na criança. E antes de descer para o aniversário, a criança de 1 ano fez aquele cocô maravilhoso na fralda. Lindo. Que o cocô sai da fralda e vem até a nuca da criança. E a mãe olha, meu Deus do céu, por que você fez isso? Você estragou o vestido. E a mãe leva a criança para o banho, já de chuveirinho vai tirando aquele cocô, reclamando e praguejando a vida. Meu Deus! Ai, 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 agora que vestido que eu vou colocar? Olha o que você fez! Ok. Botou outro vestido, foi para o aniversário, comemorar o aniversário, e a partir daquele dia, a criança passa a não fazer mais tanto cocô. E a filha dela, que eu acompanhei ao longo de uma vida inteira, fazia cocô 1 a 2 vezes por semana. E não mais daquele jeito que ela fazia antes, que era comer cocô. Comeu cocô, mamou cocô. Bloqueou. Porque a mãe, que é a terra que deu origem a tudo isso, falou que estava errado. Olha a mente da criança conformando algo físico. Isso virou um bloqueio. Então, olha o que você fala para o seu filho. Você tem que valorizar o teu filho. Não subjugá-lo. Não invalidá-lo. Não invalide nem teu filho, nem ninguém. Porque a tua invalidação pode trazer muitos bloqueios. E essa criança busca resolver esse problema intestinal que ela tem até hoje. E eu tenho certeza que isso não acontece só com essa criança, mas com várias. E até outros problemas, né? Só que o que acontece? Aconteceu porque uma mãe tentou manipular algo ambiental. Você tentou manipular o ambiente. Por que você fez isso? Não era a hora de você fazer cocô. Era o teu aniversário. Então, um estímulo interno que era natural dela passa a não ser mais natural. Então, fazer cocô, toda vez que come, passa a não ser natural. E essa criança vai crescendo e vai aprendendo que quando ela está no trabalho, ela não pode fazer cocô, porque ela tem que trabalhar. Então, ela retém as fezes no trabalho. Daí, ela aprende com a mãe que, meu Deus do céu, não faz cocô em qualquer lugar, porque você pode pegar uma doença. Daí ela sai e no hotel ela já não faz mais cocô no hotel. Fica 3 dias sem fazer cocô porque tá errado. Eu falei que eu sou um exemplo. E daí, você vai pra Índia agora, né? Vai pra Índia, onde é que eu vou fazer cocô? Pelo amor de Deus, em qualquer lugar, minha querida, em qualquer lugar, faça. Porque é melhor você botar pra fora. Porque se você deixa o cocô lá dentro, você fica enfesada. A pessoa enfesada é uma pessoa cheia de fezes. Uma pessoa que só faz merda. Porque ela tá lá com a merda dentro dela. Então ela só faz merda. Porque você não liberou a merda. E daí quando você fala que você tá enfesada, você fala merda. Aí você xinga os outros, aí você invalida, aí você grita. Você não tem controle sobre você, porque você tá enfesada. Tudo porque o teu intestino não tá trabalhando como deveria trabalhar.
porque você tá tentando controlar algo físico. Isso. Você não está deixando o teu físico simplesmente fluir. Você está colocando bloqueios. Então, meu amigo, minha amiga, se o teu intestino não funciona direito, vá buscar a origem de tudo isso. E faça ele funcionar melhor. Existem alternativas. Ameixa seca, uma água com ameixa, uma água morna de manhã, para ajudar a soltar um pouquinho. E algumas outras coisas que eu não sou médico e não estou aqui para falar sobre isso, nem nutricionista, mas você pode pesquisar pessoas que trabalham com isso. Mas você precisa dar atenção para o teu corpo. Eu não disse para você que eu mudei a minha vida em cima da minha alimentação porque algo me fazia mal. Meu corpo está dizendo. O físico reclamava, né? Você tinha dor no pescoço. Por que você tinha dor no pescoço, Nádia? Porque você tentava controlar o mundo externo. Controlar todo mundo. E você fazia tudo melhor que todo mundo. E daí... Aí tinha que fazer tudo. Tudo. No lugar dos outros. Aí você fica tensa, fica com dor. E tava lá o Dani tentando soltar. O Dani instalava o teu pescoço. Lembra que eu sou quiropraxista? Então eu fazia quiropraxia nela. Ela me olhava com uma cara tipo assim, cara, eu quero te matar. Eu chorava. Não mexe no meu pescoço. Porque o pescoço é controle. É só ver um empresário, né? Um Roberto Justus, ele tem que controlar as coisas que estão em volta dele. Então, é a postura do pescoço rígido. E esse pescoço rígido traz dor. Dor cervical. Porque daí você parece que acumula tudo. Porque carrega o que nas costas? Leva o mundo nas costas. O mundo nas costas. Aí o ombro vem pra frente, o pescoço endurece, e daí depois você fica uma vida inteira tentando abrir, que é o que daí aconteceu hoje, que é o que a gente queria falar, que é você até falou pra mim, vamos pelo caminho do coração. E hoje eu não sinto dor quando você vai soltar aqui. Claro que por uma questão de postura, ficar o dia inteiro sentado. Às vezes o ombro tá assim. Aí eu tenho que fazer um trabalho de abrir, né? Mas eu não sinto mais aquela dor de soltura, do controle. Claro, isso. Do pescoço, né? De ficar rígida. Mas aí você falou, hoje vamos pelo caminho do coração. Aí você foi soltar outro lugar que eu quase chorei de dor. Que você falou, vamos liberar o coração do guerreiro. O coração do guerreiro tem que estar exposto para o mundo. Isso. Que aí entra em outra, que é uma questão de controle também, né? A proteção. Claro, por isso que estava doendo. Exatamente. Eu mexi no teu meridiano do coração. Só isso. Eu fui fazendo uma massagem no teu braço e passei por baixo do teu braço. Quando eu toquei embaixo da tua axila. É sério, eu quase chorei. Eu vi que você olhou para mim e eu falei, respira. Uhum. Controla, porque isso não é você. Você falou, solta, porque daí solta, essa dor não é tua. E você, pá. E daí, porque eu busco a esterilização da tua consciência. Eu quero que você veja o teu corpo sofrendo de fora. Você olha e fala, nossa, ele tá mexendo num caminho. Porque você não é a tua dor. Esse é o caminho do coração. Você não é isso. Você não é esse controle. Você usava isso para sobreviver. Você não quer mais sobreviver. Você quer viver. E quando você quer viver, você não quer ter o controle sobre os outros. Você vive e deixa viver. Isso. Porque você entende que as pessoas são como elas são. E você só... tem até uma passagem que a gente aprende que você, entre a aceitação, né? Como é que é do livro? Tolerância. Tolerância e aceitação. Isso. Quando você quer controlar os outros, você tolera. Tolera, isso. E quando você não precisa ter controle, você aceita as pessoas como elas são. Isso. Você muda o teu olhar sobre as pessoas. Então, elas simplesmente são. Porque você não é perfeito. E as pessoas te também aceitam. Não. E pronto. E pronto, e tá tudo bem. E tá tudo bem você tá escutando a gente agora e não tá entendendo nada do que a gente tá falando. Tá tudo bem. Porque o sol não nasce antes porque você quer que ele nasça. Eu adoro quando a pessoa chega, ai que droga, hoje tá chovendo. Hello. Hello, criatura apocalíptica. Você não tem controle sobre o mundo. O mundo é o mundo. A temperatura é a temperatura. A chuva é a chuva, o sol é o sol.
A brisa é a brisa, o furacão é o furacão, o terremoto é o terremoto. Você não tem controle de nada. É um pseudo-controle. E você vive nesse mundo ilusório, que você tem controle de algo. Nossa, eu tenho controle sobre meu dinheiro, tá bem aplicado. Aí vem um banco que quebra. E leva todo o teu dinheiro. Ou a terra dá uma mexidinha, um terremoto lá na Síria e mata mais de 20 mil pessoas. E a gente não tem controle sobre nada. Nada. Você nem imagina, nem nas melhores previsões econômicas do mundo, o melhor economista do mundo consegue prever isso. Não tem. Não tem controle. Não tem controle. Não existe o controle, Dani, você tem controle sobre o quê? Eu diria que você tem controle sobre o que você pensa. E, consequentemente, da forma que você vai agir. Então, se alguém me agrediu, eu tenho um controle. Eu posso ter um controle se eu vou reagir ou não. Então, eu tenho controle sobre as coisas que eu penso. Sobre você mesmo. Sobre você mesmo. Você tem controle. Só que, às vezes, esse controle ele pode sair um pouco do prumo. Do que você está falando? Eu nunca me coloquei na situação e espero nunca me colocar. Mas já pensou alguém agredir a minha filha na minha frente? Nossa, para você é um cara espiritualizado. Você vai passar a mão na cabeça da pessoa e dizer assim: amado, não faça isso. Ah, mas não vou, Nath. Eu sou um guerreiro. Eu sou um guerreiro. Não mexa com os meus. E aprendi com Akbar isso. Não mexa com os meus. Você tem que saber eu não lutar mexo também. com ninguém. Você tem que saber lutar. Exatamente. Você tem que estar pronto para qualquer tipo de confronto. Porque senão você vai ser um coitadinho, uma vítima da tua vida. Isso. Da mesma forma, eu tenho uma história muito, muito linda. Que eu lembro de uma aluna que chega no estúdio e fala que ela estava nervosa porque o filho dela foi abastecer o carro no posto, ele e a namorada, e chegou um cara com uma faca e olhou para ele e falou assim: desce do carro que eu tô roubando teu carro. E daí ele falou assim: tá, deixa ela descer primeiro. Não, ela vai ficar dentro do carro. Ele teve que fazer uma escolha entre deixar ela ficar dentro do carro ou ir enfrentar o cara, porque, e aí? Você vai deixar alguém desamparado ficar dentro do carro pra, sei lá, acontecer qualquer coisa, ser estuprada, sei lá. O que você vai fazer? E ela falou que ele enfrentou o cara com a faca. Ele ficou todo cortado, ele derrubou o cara, chamaram a polícia, prenderam o carro, e ele chegou em casa sangrando. Uhum. E ela, médica, se apavorou, arrumou ele, e falou: por que você fez isso? Eu vou me emocionar um pouco agora. Porque ele disse: porque você me ensinou a ser assim. A defender os mais fracos. É isso. Essa é a minha vida. Vai acontecer um momento que eu vou defender alguém. E talvez eu perca a minha vida. Mas eu perdi com honra. Fazendo o que eu deveria ter feito. Então, olha. Você tem controle? Sobre nada. Só sobre os teus atos. É um ato que de coragem? É um ato de verdade? É um ato de humanidade? Então é o meu ato. É um ato de covardia? Não é o meu ato. É um ato de coragem. Por isso que coragem é agir com o coração. Que é o caminho que a gente está desvelando através do físico. Que é o que foi que a gente começou a fazer hoje de manhã. Que é uma viagem longa. Que vai doer, vai doer. Porque você vai ter que compreender que você não é o teu corpo. Você vive nele, mas você não é o teu corpo. E que você pode, através do teu espírito, fazer qualquer coisa com o teu corpo. Melhorá-lo. Potencializá-lo. Mas que mesmo assim, ele é finito. E tá tudo bem. Esses dias um amigo que mora na Itália, que é o Pedro Chemin. Beijo, Pedro. Um beijo, Pedro. Ele escuta os nossos podcasts. Eu sei. Ele mandou uma mensagem: Dani, escutando o teu podcast sobre finanças. Ele falou assim: Dani, estava vendo sobre Arta, sobre a Nádia, sobre tudo que ela fala. E vejo a ganância das pessoas de querendo ter. E cara,
A gente vai ter, mas a gente vai morrer. E aí, cara? Como é que é isso? Você luta uma vida inteira para ter as coisas, mas você vai morrer. E daí vem o Akbar dizendo que a vida inteira é um treinamento para um momento, que é o momento da morte. Me explica isso. Você treina uma vida inteira para ser, para depois ter. Tem que ser uma pessoa boa. E depois você vai ter a bondade justa para aquilo que você está fazendo. E as coisas não me têm. Então eu vou ter dinheiro, vou ter sucesso, mas isso não significa quem eu sou, porque eu posso perder tudo, porque eu não tenho controle sobre nada. E mesmo perdendo tudo, eu posso voltar a reconstruir tudo de novo. Se você tem essa essência, você reconstrói. Reconstrói. Daí, entendendo que mesmo reconstruindo tudo e vivendo essa vida, eu tenho que fazer uma viagem interna, escapando desse controle, que é o controle que ele fala que ele precisa ter nos jogos, que às vezes ele joga uma raquete no chão, ele fica brabo, e daí ele começa a dizer, meu Deus do céu, eu estudo, eu leio, eu faço tudo, e ainda me descontrolo. Sim. Por quê? Porque é um caminho, é uma jornada. Você vai fazer essa jornada e vai tentar aprender. Para quê? Para no momento que você for morrer, você poder dar um sorriso e ser como a onda que bate na areia do mar, bate nas rochas, e um dia pergunta para o mar, Mar, como é que eu faço para ser como você? Como é que eu faço para ser assim como você? Só você se acalmar. E naquele momento da morte, você se acalma e vê que a morte não é o fim. É simplesmente o início de uma nova jornada. Uma jornada a caminho do todo, caminho do mar. Porque você é uma gota desse oceano infinito que é Deus. Então, o que tem na gota é um pouquinho do que é Deus? Sim, você tem uma centelha de Deus. E um dia essa onda se acalma, enfrenta a passagem da morte e se reencontra com Deus. Então, sim, a vida é um treinamento para que você possa um dia voltar aos braços do infinito e ser quem você sempre foi. Um Deus andando em meio a outros deuses, vivendo uma experiência humana, que um dia vai voltar ao grande abraço do Pai e vai sentir que ali é e sempre será o teu lugar. Que lindo, Dani. É isso aí. É isso mesmo. Esse é o caminho do coração. Esse é o caminho do coração. É o caminho de você olhar para você e se preparar para isso, né? Se desenvolver. Para que controlar os outros? Para que controlar os outros? É. Controle a si mesmo. Não controle os outros. E tem muita gente que teve um podcast bem polêmico, assim, que é o nosso podcast mais ouvido, não diria polêmico, mas assim, que mexe muito, né, com as pessoas, que é o nosso podcast do Mate a Vítima, que é o mais ouvido, né, top one de todos. E eu acho que quando a gente colocar esse ao ar, que é sobre controle, vai ser também muito ouvido, porque a gente meio que fez uma enquete aqui nos bastidores e todas as pessoas que estavam aqui da nossa equipe falaram, eu conheço uma pessoa que é assim, eu passo por isso, né? Então, a gente tá falando de um tema que tá no dia a dia das pessoas. A gente vive isso, né? Às vezes você conhece um tio, uma tia ou uma prima que passa, né, vive esse controle dentro de casa e às vezes não consegue sobreviver, não consegue sair disso. E é legal a gente falar isso para as pessoas, porque às vezes a gente acha que tá sozinho vivendo isso, não tá. Né? A gente tá aqui para compartilhar e talvez dar essa dica, assim, eu passei por isso. Né? Eu trabalhei durante 18 anos e durante 18 anos eu tinha essa visão da liderança, tinha equipes, mas eu levava isso para minha vida e foi muito difícil eu conseguir sair. Né? A gente falou aqui do físico.
E talvez eu comecei no físico a olhar e falar, nossa, mas por que eu sinto tanta dor? Eu não preciso viver com dor. E até hoje, eu contei pra você hoje de manhã que eu faço o físio por conta do meu joelho e do quadril, da corrida. E ontem, durante a físio, vou mandar um beijo pra Lu aqui, minha fisioterapeuta, que eu amo de paixão, assim, a gente super se identifica. Em um movimento, eu descobri a dor do meu quadril. E eu falei pra ela naquele momento, falei, Lu, é sempre assim, eu sempre descubro com você aqui o físico, só que eu vou pra casa e daí eu descubro da onde o emocional eu tenho isso. E é assim, eu tô aprendendo a identificar isso. E claro que não é um caminho de um dia, é um caminho, né, de uma vida e olhando pra isso. Mas é importante a gente olhar pra isso, porque eu descobri pela dor que eu não precisava ter controle dos outros, que eu tinha que ter controle sobre os meus atos. E não foi e não é um caminho fácil, porque durante todo esse caminho eu tenho que olhar pra mim e ver, conversar com o meu inconsciente e descobrir o que eu preciso mudar, que atos que eu tinha que não precisam mais ser da mesma forma, que eu posso mudar e pode ser diferente. Então, às vezes, a gente querer controlar um filho, uma filha, um pai, uma mãe, olha, volta esse olhar para dentro, vê o que está faltando aqui dentro, que eu não estou encontrando e eu estou querendo pegar lá fora. E muitas vezes a gente não vai conseguir mudar a pessoa ou que está nos controlando ou que a gente está querendo controlar, mas a gente muda a gente mesmo. Esse é o caminho. A gente mudar o que a gente consegue. Não tentar mudar um terremoto na Síria, isso a gente não vai conseguir mudar nunca. Mas a gente muda, talvez, mudando uma atitude que mude a vida da pessoa que está do nosso lado. Né? E às vezes, minha mãe me controla, minha mãe é controladora. Será que não está faltando um pouquinho de amor aí, empatia nessa relação? Às vezes a gente tenta ajudar tão longe e o nosso relacionamento aqui dentro não está bom. E às vezes você olhando para dentro e despertando algo em você, que é a jornada do guerreiro, você passa a ser um ser humano melhor e, consequentemente, a tua mãe também passa a ser melhor, sem entender o que está acontecendo. Porque todos os gatilhos que aconteciam entre vocês começam a mudar na relação, porque você não é mais atingido pelas bombas que vêm de fora. Porque você não quer mais controlar nada. Você só quer ser feliz, estar bem. Aí você começa a viver em comunhão com tudo e todos. E daí a pessoa que só briga, ela começa a olhar para ela e assim, nossa, eu sou muito briguenta. Como eu sou controladora, eu tenho que mudar. Então, o simples fato de você mudar, muda as pessoas que estão em volta de você. E eu até, esse final de semana, me encontrei com uma prima que a gente fica tempo sem se ver, mas parece que quando a gente se encontra, assim, não foi tanto tempo assim, né? E a gente tava falando sobre isso, e tava falando sobre a mãe. E daí eu falei, às vezes, a gente tá esperando tanto que venha de fora a atitude, mas a gente esquece que a gente tem que dar. E você tá esperando amor, né? A gente sempre quer receber. Mas e se de repente você der? Ela não tá esperando isso. Com certeza. Né? É a mesma coisa de quando você briga com alguém, você tá esperando uma cara feia. E se você sorrir? Desconcerta a pessoa. Totalmente. Ela não sabe o que fazer. O Akbar é campeão de fazer isso comigo. Exatamente. Às vezes eu chego bravinho e ele só dá um sorriso assim, eu já me Ou desmonto. ele diz, tá bom. Tá bom, ok. Eu não vou fazer, eu falo pra ele assim, né? Não, é isso. Ele fala, tá bom. Aí depois eu volto e falo, não era bem assim, né, dele? Não. Por que você não me falou isso antes? Porque você tinha que aprender sozinha. Você tinha que ver. Porque se eu te falo exatamente o que você tem que fazer, eu tô querendo te controlar e que você faça do meu jeito. Você não vai fazer. Você tem que aprender e você tem que fazer. Perfeito. Por isso que a jornada do guerreiro é uma jornada interna. Esse é o caminho. O caminho do coração. Que ele sempre fala nos livros, né? Um caminho de 30 centímetros que vai do teu cérebro até o teu coração. Então, você precisa percorrer esse caminho. Então, por isso que você precisa entender a tua vida. Para que você possa trilhar o caminho de se abrir, de dar. Dar amor. Quanto mais você der amor, mais você vai viver nessa onda que é o amor. E dessa onda vira partícula. Porque daí o amor se transforma em algo muito sólido para outra pessoa. Quando eu falo em partícula, é algo que toca, que impacta,
E daí a pessoa muda. Por isso que a mudança só acontece através do amor. E o nosso ato aqui é um ato de amor. Por isso que tem um monte de gente mandando mensagem, mudando. Se você, escutando o nosso podcast, você está mudando, mude as outras pessoas, ajude, compartilhe, toque nos nossos canais, vai lá na minha página, na página da Nádia, entre em contato com a gente e vamos trilhar junto um caminho de mudança, não só nosso, mas dos outros, mas sem esperar que os outros mudem, porque você não pode controlar nada externo a você, só pode controlar o que for interno. Isso mesmo. Essa é a dica de hoje, então, né, Dani? É isso aí. Ah, eu gostei, é isso mesmo. Eu acho que voltar a falar sobre isso, toca a gente também aqui. Muda Sim. alguma coisa na gente, né? Claro que muda. Porque a gente aprende falando. Exatamente. E vivendo, né? Vivendo. Revivendo esses momentos, falando um pouquinho do que acontece no nosso dia a dia, porque tudo que a gente traz aqui acabou de acontecer. Hoje a gente viveu hoje de manhã, foi um impacto pra mim, né? Então, é legal falar sobre isso. Acho que, mais uma vez, se a gente conseguir ajudar uma pessoa só, que seja aqui da nossa equipe, já tá valendo. Já tá valendo. Obrigado por existir. Obrigada. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigado.